Muito bem. Olá, queridos e queridas, aqui é o professor Antônio Jacques. Dando continuidade às nossas aulas, nós vamos ver, em especial hoje, essa aula quanto à História do Pensamento Filosófico, que é em nome da Uniplan, Centro Universitário Unidade Bacabal. Bem, então, vamos que vamos. Eu penso que nós vamos agora partir para o meio entre a filosofia pré-socrática, a socrática e a pós-socrática. Nós vamos partir agora para a socrática, em especial, vendo aí a tríade, os três principais filósofos que corroboram, que vai ao encontro do apogeu da filosofia, para torná-la então conhecida mundo afora, haja visto hoje estarmos aqui falando dela. Bem, eu penso que na última aula nós deixamos como fio da meada para uma pesquisa e percepção dessa frase especial do Santo Tomás de Aquino, Timeo homine honesti libri. Temo um homem de um livro só. Cuidado com a sua leitura de mundo a partir apenas de uma visão, apenas de um escrito, tá certo? Apenas de uma percepção, apenas de uma narrativa. A filosofia quer aqui ao encontro com você de narrativas diferentes para alimentar a perspectiva da maior assertividade a partir da reflexão. Não se faz reflexão a partir de uma visão apenas, tá bom? Bem, eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição do vídeo esse link, que é uma descrição a partir de um professor de filosofia também, em 6 minutos, o que foi a vida de Sócrates e a filosofia, tá bom? Como forma complementar. De todo modo, Sócrates é um divisor de águas, né, na história da filosofia, pelo seu mérito em elevar a capacidade de reflexão, de racionalizar a vida cotidiana da sociedade da época e ainda para hoje ser base para essas reflexões acerca da vida cotidiana, portanto, tudo que envolve o homem e as suas possibilidades de, sobretudo, fazer a gestão do Estado, de intervir na vida do cidadão. E, portanto, quando a gente diz intervir na vida do cidadão comum, vale levar em consideração o fator educacional que envolve o homem. Bom, interessante essa imagem aqui ao lado, do lado direito. Ele traz uma ilustração quanto à morte de Sócrates. Ele na cadeia toma cicuta, né, um veneno. Por que Sócrates morreu? Aí, eis a primeira pergunta, que aí a filosofia não necessariamente traz uma resposta, mas uma série de reflexões. Ele foi acusado de subversão da juventude, né, de tornar a juventude subversa, né, no sentido de não aceitar a ordem da época, né, do poderio da época. Corrompeu, portanto, as mentes dos jovens, sobretudo. Isso tem vários significados para nós, sobretudo para o não comodismo e não aceitação dos poderosos como ditadores, como ordenadores do caos público, e ainda por cima dizer que está tudo bem, muito bem, obrigado. Bom, segundo Sócrates, nós vamos ver também aqui, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, os meus principais meios de comunicação para entender a filosofia e a realidade atual no Brasil e no mundo, a partir do pensamento desses três filósofos, em especial esses dois primeiros filósofos. O último, por sinal, é um historiador, mas muito bem quisto na academia do saber, e no Brasil, Brasil afora, faz diversas palestras e nesse sentido de entendimento filosófico, que são esses os meus preferidos. O Clóvis de Barros Filho, que sei que vocês vão perceber nele que ele é minha inspiração para ser professor, bem como o Luiz Felipe Pondé, bem como ainda o Leandro Carnal. Bom, aqui nós temos algumas imagens. Em cima, inicialmente, nós temos Platão, Aristóteles e Sócrates. A partir desse desenho em potencial, como seria a fisiologia do rosto deles, né? Nada gatinhos, mas tudo bem. Aqui abaixo, obviamente, não segue a mesma ordem, né? Nós temos primeiro Aristóteles,
Platão e depois Sócrates, e em evidência aqui do lado direito, Sócrates, e eu trago isso trocado só para a gente ter uma noção mais clara, a nossa capacidade de, de memória fotográfica, em reconhecer esses três principais filósofos. Hoje em especial, respectivamente faremos, em hoje em especial Sócrates, mas respectivamente faremos algumas menções quanto aos três grandes filósofos. Então, portanto, Sócrates, Platão, por sua vez, discípulo de Sócrates, e, na sequência, Aristóteles, discípulo de Platão. Tá bom? Bom, o Sócrates inaugura um tempo muito especial que é voltado para o homem, uns estudos antropológicos, ou seja, conhecer mais o homem e a sua capacidade de racionalizar a sua vivência. Né? Quando antes, pré-socrático, era voltado, nós sabemos bem, que era voltado para entender a realidade a partir dos mitos, né? A partir da cosmologia, da visão voltada para o cosmos, para a natureza. E aí uma das frases que nós colocamos, Sócrates, a gente logo relaciona, só sei que nada sei. Contudo, de fato, essa frase vai ao encontro do pensamento socrático e, de fato, tende a ser verdadeira, que de fato é dele, embora o conhece-te a ti mesmo é a frase que mais interessa para a filosofia e para a educação e para o pensamento socrático, uma vez que ele volta para o conhecimento do homem, né? Nas suas racionalidades, na sua introspecção, na sua capacidade de reconhecer em si as suas capacidades e as suas deficiências. Né? Bom, vamos ainda a uma ligeira compreensão ou reflexão acerca dessa frase que é a mais popular. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Vai implementar o Sócrates. Né? Se é útil, só é útil o conhecimento que nos torna melhores, disse também o Sócrates. Então ele fundamenta a sua filosofia na moral, portanto, na moral, nos bons costumes, tá certo? É um intelectual outside, né? Com uma linguagem mais atual, quer dizer, livre. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, também parafraseia, filosofa Sócrates. Né? A vida ocupada demais perde a essência ou os detalhes da vida na sua essência, Sócrates vai colocar. Bom, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Veja o quão é válido olhar para essa frase voltada para essa perspectiva de conhecer o homem na sua subjetividade, mas sobretudo na sua racionalidade, na sua capacidade interna de racionalizar o mundo e as ideias. E ele vai definir ainda o amigo, deve ser como o dinheiro cujo valor já conhecemos, antes de termos necessidade dele, ainda parafraseia. Só sei que nada sei, nós a colocávamos agora há pouco, né? Sabe aquele que conhece o limite da própria igreja. E Sócrates achava que não sabia de nada, e isso o inquietava, pois estava sempre buscando conhecer mais. Só sei que nada sei. Outro pensamento voltado para esse mais popular. Então ele nada escreveu, o que escreveu foi Platão, né, as suas ideias. Defendia que todas as pessoas eram dotadas de razão e era ela a responsável pela diferenciação do bem e do mal, do certo e do errado, do bom e do ruim. E ele foi condenado a beber veneno chamado cicuta. A morte de Sócrates, aos 72 anos, ela traz em si uma grande expressão da filosofia do ponto de vista reflexivo, haja vista as ideias dele na época ser uma inovação para aquela sociedade, porque chamou a atenção dos jovens de Atenas, e impressionado pelo dom da oratória que Sócrates tinha, sua inteligência, que tornou popular em pouco tempo. No entanto, para temer mudança na sociedade, a elite conservadora da época viu em Sócrates um inimigo público. Nesse sentido, nomeou como agitador da ordem pública. Por isso ele foi preso, acusado de subversão, de corromper a juventude e também de provocar mudanças na religião grega da época. Algo fundamental ainda a perceber em Sócrates é a sua capacidade própria de desenvolver o intelectualismo, né, que ele defende que cada homem tem a capacidade própria de desenvolver o intelectualismo. Bom, eu chamo a atenção que no texto que eu sugiro a leitura,
Eu até grifei aqui em negrito. Os aspectos são 6 fundamentais para entender a filosofia socrática, desde a ironia, a maioética, a introspecção, a ignorância, a indução e a definição. O que é isso, cada uma dessas terminologias? Nós veremos a partir de uma leitura mais enriquecedora, tá bom?